Te acomoda, porque esse vídeo vai ser longo e ele vai ser muito especial. Eu tô até arrepiado aqui, então te acomoda. Essa é a 4ª vez que eu tô morrendo. Eu já morri 3 vezes, essa é a 4ª. Eu tô passando por uma fase muito especial da minha vida, que exige uma morte e um renascimento. E que exige que eu deixe muitas coisas para trás. Muitas obras que eu comecei precisam ser deixadas para trás. Algumas dessas obras tu já conhece, tu usufrui delas, e isso aqui que tu tá vendo agora é uma dessas obras. Esse canal, filosofia de vida, treinamentos, filosofia de tudo que eu prego aqui, talvez seja deixado para trás. E esse vídeo não é para soar em tom de despedida, mas em um tom de agradecimento e também um convite. E claro, eu quero trazer um conhecimento que para mim é muito especial. Eu já falei muito e muitas vezes sobre o processo de morte e renascimento, mas eu nunca falei de onde ele veio. Eu nunca falei qual foi, onde que eu caí nesse conhecimento que me fez gostar tanto disso e me fez pregar isso, a ideia de estar constantemente se renascendo. Esse vídeo será uma continuação do vídeo que deu estreia a esse canal, ao episódio 1 dessa série, o vídeo Zeitgeist, Morte e Renascimento. Um vídeo que não está mais nesse canal, foi excluído pelo próprio YouTube. Então eu trago aqui um novo conhecimento. Aliás, um aprofundamento nesse conhecimento que já foi passado antes. Sobre uma ótica de agradecimento. Eu quero começar esse vídeo te dizendo que eu faço isso há 10 anos. Eu vivo o desenvolvimento pessoal há 10 anos. Eu creio que eu deixei história nesse mercado no Brasil. Eu deixei história na internet. O meu conteúdo é um patrimônio que está aí para ser usado para as próximas gerações. Produzi mais de 3.000 vídeos só postados no YouTube. Fora os vídeos das escolas, que tem mais de 2.000 vídeos, 2.000 aulas disponíveis para quem quer assistir. Todas sobre desenvolvimento pessoal, na sua mais pura e simples raiz, algo sem firula, algo que realmente transforma a vida das pessoas. E por anos a fio eu me senti preenchido por esse propósito. Sempre tive uma imagem de Copini, um cara sério, um cara que vem e te traz um conhecimento mais profundo, e uma estética, onde eu estou falando do meio da natureza. Que nada disso foi intencional, na verdade. O Copini sério que você conhece até hoje, o cara que não sorri, não é um cara que tenta bancar alguém sério aqui na frente da câmera, mas é alguém que é naturalmente um pouco mais introspectivo do que as outras pessoas e que quando quer passar um conteúdo sério, tende a ficar com uma feição séria, e aí criou-se essa imagem. E o conteúdo gravado aqui no meio de uma natureza nada mais é do que uma coisa por acaso, porque eu gravo nos arredores da minha casa. Eu moro no interior mesmo, tá? Então é um lugar aqui muito livre, muito tranquilo, então eu aproveito disso para fazer vídeos. E aí eu fui trazendo conhecimentos, as pessoas foram gostando ao longo de 10 anos, eu tive alguns auges, algumas quedas, canal hackeado, trocas de canais, como todo influenciador e produtor de conteúdo. E hoje, cara, quando eu olho para trás, eu sinto gratidão, eu digo assim, valeu a pena. Meu primeiro treinamento, Lover, lançado em 2014, transformou a vida de muitos homens. E todo santo dia, em 2024, eu recebo feedbacks das pessoas dizendo: cara, eu fiz o Lover há uns anos atrás e mudou a minha vida. Hoje, grandes influenciadores que você acompanha, com canais grandes, se formaram dentro do Lover. Eu fico muito feliz com isso, então eu deixei um legado. Alpha Life, posteriormente, quando foi criada, também transformou muitas vidas. Isso fez, de certa forma, uma história. E muitas pessoas me param na rua, me param num shopping e querem apertar minha mão dizendo: Copini, tu transformou a minha vida. Pessoas que hoje têm seus 28 anos, que começaram a me acompanhar lá atrás, quando eram adolescentes, seus 30 anos, sei lá. Só que no fundo eu digo, cara, é bom saber, eu gosto de saber que tu mudou, que eu mudei a tua vida, mas na verdade foi aquela pessoa ali que mudou a minha vida. É tu, vocês,
Você que muda a minha vida. Porque, cara, esse canal, produzir conteúdo quase todo santo dia, agora sim, todo santo dia, é uma terapia para mim. É muito mais para mim do que para ti. Por muitos anos eu usava de um vídeo no YouTube para sintetizar alguma coisa que eu tinha estudado. Por exemplo, eu lia uma sequência de livros e eu precisava guardar aquilo na minha cabeça. A melhor forma de eu realmente entender aquilo que eu estava falando era conversar com alguém sobre aquele assunto. Só que eu não tinha ninguém para conversar. Eu sempre tive amigos, mas os meus amigos não tinham nenhum interesse no que eu estava querendo falar. Então eu abri um canal e passei a conversar sobre esses assuntos. Às vezes assuntos mais espirituais, às vezes mais da psicologia, às vezes mais da filosofia e às vezes até mesmo sobre dinheiro. Eu não tinha ninguém para conversar e eu acho que até hoje eu não tenho. Então até hoje eu mantenho esse canal porque é uma forma de eu fazer uma terapia comigo mesmo e me conectar com pessoas que têm esse mesmo interesse do que eu. Só que, cara, muita coisa mudou e ao longo de 10 anos é difícil tu fazer a mesma coisa. É difícil tu sentir aquela empolgação por fazer a mesma coisa. E ao mesmo tempo que eu amo isso aqui que eu faço, eu sinto uma vontade muito grande de me desafiar. Sou movido a desafios e inspirado por fazer coisas diferentes, conhecer coisas diferentes, tentar coisas novas. Então eu sinto que hoje eu preciso de um desafio. Eu preciso me desafiar com alguma coisa. E é por isso que para 2025 nós estamos preparando. Quando eu digo nós, é eu e a minha equipe. Estamos preparando um projeto muito grande que eu espero que você participe, mas nós não vamos falar disso agora. A questão é que tudo que venho construindo até aqui, talvez eu não consiga colocar mais foco. O canal não vai parar, tá? Esquece esse papo, não é fim do canal, não estou me despedindo desse canal, não é isso. A questão é que talvez o Copini que você conhece, ele tenha morrido ou esteja morrendo para renascer um novo Copini. Talvez o grande projeto da minha vida, chamado Alpha Life, Filosofia de Vida, Escola de Desenvolvimento Pessoal, também venha a morrer, também venha a chegar ao seu fim. E é por isso que eu exijo de mim mesmo um processo de renascimento. Trazendo esse processo de renascimento, eu digo para ti, é interessante que você entenda esse conceito e aplique na sua vida também. Antes de eu entrar a fundo no conceito de Zeitgeist, morte e renascimento, eu quero te falar que aqui na descrição eu estou deixando um link. Esse link ele é apenas um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp eu vou fazer uma oferta especial da última turma da Alpha Life. A Alpha Life está chegando no seu fim. Ela é muito especial, tem 2.000 e poucas aulas lá. É o conteúdo da minha vida, foi o meu opus magnum, a minha obra máxima. Eu acredito que eu nunca vou fazer algo tão legal quanto a Alpha Life. Quando eu digo Alpha Life, eu me refiro a Lover, eu me refiro a protocolo de transformação imediata, a Life Design e todos os cursos que tem dentro dela. Estou fazendo uma última turma agora, próximo do Natal. É uma oferta muito especial, num valor muito especial e depois disso não vai ter mais como tu acessar a Alpha Life. Essa oferta será feita apenas para pessoas que estão dentro desse grupo. Sim, o que eu estou fazendo aqui é um lançamento, tá? Eu estou lançando um produto, mas eu não vou entregar nenhuma aula especial, porque eu já estou dando o meu máximo aqui no YouTube para que tudo aqui seja especial. E vou fazer uma oferta, uma última turma, com coisas muito especiais dentro da Alpha Life e depois disso haverá uma despedida, para que no futuro, a partir do que virá o ano, eu traga coisas melhores para você, diferentes da Alpha Life. Portanto, daqui eu me despeço do estilo de vida Alpha Life, da imagem Copini que você conhece aqui, daquela coisa séria, daquela coisa daquele jeito, porque, na verdade, talvez esse não seja mais quem eu sou hoje. Muitas coisas mudaram na minha vida. Vou ser pai, vejo o mundo com outros olhos e tenho outros objetivos. E ao mesmo tempo, como homem, não como pai, mas como homem, eu preciso me desafiar a fazer coisas novas. Eu zerei o game do desenvolvimento pessoal. Eu zerei o game da produção de conteúdo do desenvolvimento pessoal. Eu preciso fazer algo novo. Mas eu quero, nessa despedida, agradecer e torcer para que alguma coisa, algum conhecimento meu, alguma dica minha tenha ficado marcado dentro de ti. Só me diz aí, cara, tem alguma coisa, alguma aula que tu viu em algum treinamento, algum vídeo que marcou tua vida, alguma coisa que eu falei,
que tu vai lembrar para sempre, eu gostaria muito de saber qual é. Deixa nos comentários para mim. Enfim, vamos entrar no assunto. Não te esqueça, aqui na descrição tem um link para tu participar de um grupo e receber o acesso da última turma da Alpha Life. Provavelmente dia 23 de dezembro, próximo ao Natal, soando aí como se fosse um presente de Natal, como um agradecimento por você fazer parte dessa história junto comigo, seja aqui no YouTube. Zeitgeist, né? A morte e renascimento. É uma teoria muito simples, na verdade. Uma teoria que diz que todo o universo ele é composto de uma coisa cíclica. A matemática e a física, de certa forma, explicam isso. A expansão no universo, como os astrônomos explicam o mecanismo das galáxias, dos átomos se ficando cada vez mais distantes um do outro, e essa expansão nas bordas do universo acontecer mais rápido do que a velocidade da luz, e depois de um tempo aquilo vai voltar para um grande núcleo e vai ficar pequenininho, igual a um grão de areia, porém algo muito denso que vai gerar uma explosão, um novo Big Bang, com um novo universo. E esse caminho de vai e volta, eu interpreto como se fosse a respiração de Deus, algo que dura trilhões, quadrilhões de anos, ou até mais do que isso, um número que não dá para se falar. E eu percebo na natureza que tudo é feito de ciclos. Os antigos não conseguiam medir o tempo, assim como nós temos, né? O tempo ele se mede por um calendário que foi formado lá em Roma, depois de Jesus Cristo, usando Jesus Cristo como um marco na história. E esse calendário é dito um calendário solar, é baseado no Sol, tanto que os meses eles são bem desemparelhados, assim, um tem 31 dias, outro tem 28, outro tem 30. Isso é até uma questão histórica, porque o Júlio César, eu acho, queria ter um mês com 31 dias, aí o Augusto, imperador de Roma, também queria, e deu treta, e eles tiveram que equilibrar lá. Com relação ao tempo tendo 24 horas, o nosso dia tendo 24 horas, minutos com 60 segundos, isso tudo foi o que foi mais fácil de fazer matematicamente a divisão das horas com relação ao período do dia. Então o tempo, se tu for ver, ele é bem abstrato. Mas a única coisa que não é abstrata é o ciclo do tempo. Os chineses usam o calendário lunar, ao invés do solar, como nós. E é um calendário que respeita ciclos. O ano chinês começa na primeira lua nova, que eu não sei o que é equivalente para nós aqui, mas eles se baseiam no tempo com a lua. Isso vem lá de antigamente. Que inclusive egípcios, antes de existir os romanos, também tinham essa base para saber, através da lua, quando que eles deveriam plantar, quando que eles deveriam colher. E as pessoas do hemisfério norte, era muito importante para elas o solstício de inverno, para eles saberem que quando começasse a cair a neve e começasse a ficar frio, eles teriam que estocar comida, senão todo mundo ia morrer. Por isso que hoje existem cultos ao solstício de primavera, quando o sol começa a sair, e o solstício de inverno. Isso tudo muito enraizado nas mitologias germânicas e nórdicas, europeias. E foi daí que eu tirei esse termo, foi daí que eu tirei esse nome, que é um nome que já existe, não foi inventado por mim. O nome Zeitgeist, ele representa Zeit de... acho que Zeit significa tempo e Geist significa espírito, ou ao contrário, é um nome alemão, é uma palavra em alemão, uma palavra composta, né? Zeitgeist, traduzida por espírito do tempo. Em sua essência, o espírito do tempo, ele significa, por exemplo, o tempo dessa época. Hoje nós temos um espírito do tempo. O espírito do tempo, para mim, é diferente do espírito do tempo para você. Por exemplo, o próprio YouTube. Aqui como o YouTube funciona, o espírito do tempo do YouTube hoje, ele tem um formato de conteúdo, um formato de você consumir o conteúdo, o mercado é uma coisa, se vende produtos de uma forma, o capitalismo é de tal jeito, nós temos um presidente, antes era outro, esse é o espírito dessa época. Mas se você for para 2016, as coisas eram bem diferentes, as pessoas eram bem diferentes, e o espírito do tempo era outro. Ou seja, era outro tempo. E esses caras, dessas mitologias, eles nos dizem que o espírito do tempo muda a cada 7 anos. Bom, um certo dia, eu recebi um livro na minha casa. Uma pessoa me mandou um livro na minha casa, um livro bem misterioso.
Vai parecer mentira essa história, mas ela é muito, muito real. Cara, eu olhei o livro, eu não vou citar nem título nem nada, eu olhei o livro e eu não dei moral para aquilo, porque era um livro que eu folhei e eu achei, nossa, que besteira. Era muita besteira aquele livro. E deixei ele ali, na minha estante de livros, né? Sempre gostei muito de ler. E aí depois de uns anos, cara, e esse livro era um livro sobre mitologia nórdica e germânica. Por esse motivo eu não li esse livro, eu deixei ele ali. Mas, cara, o tempo foi passando e eu e minha mulher queríamos tirar o visto, ter um visto alemão. E fomos atrás de documentos da minha avó, bisavó, que vieram da Alemanha para o Rio Grande do Sul. E nós estávamos nessa função aí de tirar um visto alemão. E nesse meio tempo eu comecei a me conectar muito com antepassados. Comecei a gostar de ir atrás disso e entender de onde veio todo esse pessoal que saiu lá da Alemanha, quando ela estava num período pobre, e de qual cidade eles saíram, como que eles chegaram. Comecei a estudar bastante. Só que eu não me contento com pouca coisa e comecei a estudar a fundo quem aqueles povos eram antes de ser aqueles caras que saíram de lá. E comecei a chegar lá nas mitologias, lá nos bárbaros, aqueles que batiam contra o Império Romano. Eu estava numa fissura, numa fantasia, numa coisa legal de ser estudada. Eu adorava e até gosto até hoje. Eu comecei a me aprofundar nessas coisas. E pensei, cara, aqueles caras, eles estavam lá naquela época, 600 depois de Cristo, os anos 600, enquanto que a parte de baixo da Europa já era toda cristã. Os bárbaros ainda eles comemoravam aquelas culturas que na época era chamado de pagão, e era solstício de primavera. E o que isso representava? Comemoravam o Natal, como a gente conhece hoje. Mais para cima, o Papai Noel, a árvore de Natal, uma coisa que é meio que herdada de lá, dos celtas, dos germânicos, dos bárbaros. E tudo aquilo me fascinava. E eu pensava assim, poxa, mas a filosofia que tem por trás, não é a questão de acreditar nas coisas ali, das espirituais, mas a filosofia que tem por trás era muito incrível. E eu me perguntava, onde que eu vou estudar esse negócio? Onde que eu vou me aprofundar ainda mais nesse negócio? Aí um certo dia eu estava revirando meus livros, e já tinham se passado anos, e eu olhei aquele livro ali. E pensei, cara, tá aqui nesse livro aquilo que eu estou buscando. E comecei a folhear. E, cara, claro que era um livro que falava sobre esta filosofia germânica, essa filosofia proto-germânica, né, que nos ritos, nas crenças, no que eles acreditavam. E muitas das coisas ali, não no sentido espiritual, mas no sentido prático, eu levo para minha vida até hoje. Muitas coisas são muito interessantes para mim até hoje. E eles tinham um jeito tão simplista de explicar as coisas que eu achava incrível. Por exemplo, assim como em qualquer escritura espiritual vai ter um jeito alegórico de explicar uma coisa para que aquilo fixe na tua mente, naquele livro tinha questões de, cara, procure alimentar-se de alimentos que contenham vida. Aquilo ficou na minha cabeça. O que é um alimento que contém vida? Eu tenho que entender que quando eu estou ingerindo um alimento, esse alimento eu estou nada mais, nada menos do que ingerindo vida, energia vital. Claro, para a ciência, nutrientes, né? Proteína, gordura e carboidrato. Mas aquilo, de certa forma, é vida, vai gerar energia dentro de mim, isso é vida. E eles tinham uma filosofia que se aplicava em tudo. Eu só estou dando um exemplo. E esta vida, quanto mais vida conter um alimento em menor volume, melhor ele é para mim. Por exemplo, uma carne contém vida. Quando uma carne é mais mal passada, ela tem mais vida. Quanto mais eu tosto a carne, quanto mais eu modifico aquilo do original, mais eu tiro vida dela. Quanto mais um alimento é processado, mais eu tiro vida dele. Eles usam esse termo, tirar vida. Claro que é óbvio para muitas pessoas que alimentos modificados fazem mal para a nossa saúde. Mas é o mesmo do que eu comer uma maçã ou tomar um suco de maçã. A maçã tem mais vida. A carne mal passada tem mais vida do que uma carne bem passada. É só um exemplo. De filosofias que eu encontrava nesse livro que vinha lá do proto-germânico. E eu estava fascinado por aquilo. E aquilo, cara, isso aqui é muito legal.
Isso aqui é muito legal, assim como todas as outras trocentas filosofias espirituais que eu busquei ao longo da vida, coisas do Egito, Mesopotâmia, China, tudo que tu imagina, celtas e também, né, a parte cristã. Sempre fui um buscador de tudo isso. Era fascinado, ainda sou fascinado por tudo isso, sou um buscador de tudo isso. Mas nessa em específico, eu gostei mais. Nesse livro, teve um capítulo em que começou a falar de que tudo era feito de ciclos. E de que um bom exemplo, os ciclos são sempre feitos de 7, e 7 é um número perfeito. E um bom exemplo disso são os dias da semana. Por exemplo, um ano tem o seu ciclo, os meses têm os seus ciclos, subciclos, que são as semanas, e os dias têm o seu ciclo. E os ciclos, naquela época, os dias da semana recebiam nomes de deuses. Tu já se perguntou por que os dias da semana têm esse nome? Em inglês, que o inglês é uma língua da família germânica, que ele é um derivativo, né, que tem sua origem no germânico, dessa mesma família, e não do latim, como o português. Em inglês, Thursday. Em germânico, ou proto-germânico, Thorsday. Dia de Thor. E assim vai indo. Quando eu olhava essas coisas, eu ficava fascinado. Ou seja, para eles, Thor é como se fosse uma energia específica, uma frequência específica que rege, ou não vamos dizer rege porque vai ficar muito como se fosse um espírito, mas não é. É uma frequência, onde naquela época, para ficar mais fácil de um entendimento, chamava-se de Thor, Loki, Odin, que é o mesmo princípio de uma filosofia espiritual brasileira de matriz africana, por exemplo, com outros nomes, que na verdade quem entende do assunto vai entender que isso aqui são apenas frequências do nosso mental. E eu já entendia isso, já tinha isso muito bem claro para mim. Não que exista um Thor, mas que exista uma frequência. Não que exista, como por exemplo dos deuses romanos e gregos, Ares, Marte, deus da guerra. Não que exista um Marte, um deus da guerra, mas existe um impulso, uma frequência de vamos avante. O equivalente ao Marte, deus da guerra, que é dos gregos, para cima, lá na Europa, é o Tyr, é o deus da guerra também. É aquele deus que é representado como um homem muito forte, porém sem um braço. Alguém que está voltando da batalha de forma vitoriosa, mas perdeu o seu braço. Esse é o deus Tyr. E eu achava tudo isso muito, muito incrível. E eu comecei a seguir estudando. Por muitos anos eu fiquei estudando isso, bem como outras coisas, outras filosofias espirituais. Até chegar numa etapa onde é que aprofundou um pouquinho mais nesses ciclos da natureza e usou-se a palavra Zeitgeist, ou aportuguesado Zeitgeist, né? Espírito do tempo. E aquilo me brilhou a mente quando eu vi aquilo pela primeira vez, porque ele usou um exemplo muito claro, quem escreveu o livro, que a cada 7 anos troca-se o espírito do tempo em uma determinada pessoa. E que a cada 7 anos vai morrer um eu dentro de você para que renasça um eu maior. E sabe o que faz muito sentido? Que mais ou menos, não exatamente, nos múltiplos de 7 da sua vida, aconteceu alguma coisa, seja ela boa ou ruim, que fez você se obrigar a ser outra pessoa. Por exemplo, até os seus 7 anos, você está no primeiro ciclo, talvez ali mude alguma coisa na sua vida. Vamos pegar como exemplo, os teus pais se separam quando tem 7 anos e o mundo te cobra mais maturidade. Depois, os 14, alguma coisa acontece, você tem que virar homenzinho, depois aos 21 e assim vai indo. Se você parar para pensar, tem essas mudanças muito significativas na nossa vida. E eu estava passando nesse momento, estava numa determinada idade onde é que eu estava no múltiplo de 7. E que eu fiz a minha retrospectiva e para trás, todos nos múltiplos de 7 nos meus anos, aconteceu alguma coisa na minha vida. Eu estava muito mal da cabeça e naquela época eu estava meio pirado da cabeça. Tinha acontecido algumas coisas, o que estava exigindo de mim uma mudança. Eu mudei muito naquele ano e eu usei a expressão eu morri. E o meu eu morri foi abandonar uma coisa que para mim era muito especial. Claro, mudou muita coisa na minha vida pessoal, mas quem assistia o meu conteúdo só percebeu uma mudança de canal, mas mudou tudo.
e eu me desapeguei de uma coisa que era muito especial para mim, chamada Canal Alpha Life. Eu tinha um canal antes desse, e eu deixei de lado, eu tirei fora, excluí, deixei quieto para começar outro do zero, sem motivo algum. Não era por alcance, não era uma estratégia de marketing, não era nada, era simplesmente uma vontade de eu preciso morrer e nascer de novo. E aí eu comecei esse canal aqui. E o primeiro vídeo postado desse canal foi um vídeo chamado Zeitgeist, Morte e Renascimento. Esse é o primeiro vídeo. Depois veio o vídeo Poder da Presença, que é o que está como o primeiro nesse canal, mas esse Morte e Renascimento, Morra para o Passado, alguma coisa assim, foi excluído. Foi excluído do YouTube. Talvez pelas palavras que eu usei, eu não sei. Não sei se posso usar essas palavras ainda hoje, falar que eu estou morrendo, né? Uma coisa assim. E depois desse tempo, eu morri mais uma vez. Ou seja, estava sendo uma pessoa, mas o mundo estava cobrando de mim outra coisa. Me apeguei demais ao meu ego, construí um ego forte, uma imagem de impacto e estava usando aquilo para nutrir audiência e ganhar dinheiro, etc. Mas as coisas ao meu redor não estavam mais compactuando com este meu ego. Ou seja, eu tinha que destruí-lo para construir um novo, para que atendesse às demandas da minha vida naquele momento. Hoje, eu vou ser pai. E ser pai é uma coisa que acredito que seja muito especial. Não posso afirmar porque eu ainda não sou. Mas não só isso, muitas coisas estão mudando na minha vida. Muitas coisas no quesito de trabalho, muitas coisas internas estão mudando e também quando tu recebe a notícia de que tu vai ser pai e tu tem um relacionamento com uma pessoa que tu ama muito e a tua mulher vai ser mãe, esta tua mulher ela passa a te enxergar de um jeito completamente diferente, acredito que melhor. Então ela te olha e no olhar dela ela te demonstra: você precisa ser mais responsável agora. Você tem muito mais obrigações agora. Ao mesmo que ela deve sentir quando eu olho para ela, nos olhos ela sente isso. Muda a cabeça das pessoas para melhor, um amadurecimento, uma cobrança muito maior. E eu acredito que o Copini que eu sou hoje não é coerente com o Copini que eu tenho que ser para a minha vida pessoal. E eu estou num processo de desconstrução, não no sentido de política e tal, mas interno mesmo, para construir algo que vai atender às demandas que eu vou precisar. Não é morte de mim mesmo, como pessoa, como indivíduo, como corpo físico, mas de ego. Morte do ego, que inclusive é um assunto que eu bato muito nesse canal. O ego, quando eu falo morte do ego, não é que você vai desconstruir seu ego e virar um mendigo, mas você vai desapegar, mas você vai entender os processos dele, desapegar um pouco dele e renovar teu ego para as tuas novas missões. Se tu fica fazendo uma coisa por muito tempo, tu fica louco, tu fica melancólico, não tem mais graça. Então tu tem que se renovar. E esse é o grande motivo de existir uma quarta morte. Uma renovação mais uma vez da Alpha Life, do propósito, de quem eu sou aqui, de quem eu represento. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. Como é que você leva isso para a sua vida? Você entenda que toda vez que a tua vida está escrota, é provável de que tu esteja fazendo a mesma coisa há muitos e muitos anos. De que tu tenha as mesmas crenças há muitos e muitos anos. De que o teu ego está tão encrostado em ti mesmo há muitos anos e é necessário desapegar daquilo, fazer uma renovação. Quando tu entende que a vida como um todo é uma constante energia, é necessário que você esteja em movimento, você esteja em constante construção e desconstrução. Eu não falo esse tipo de coisa abertamente. Eu tento falar por um espectro que soe mais como desenvolvimento pessoal, porque isso é um tanto quanto esotérico e inexplicável. A psicologia não explica isso. A física, a ciência, nada explica isso. Mas sim, a vida é uma constante troca de energias. A vida é um constante movimento. Acredito na filosofia, falando astronomicamente agora, de que a Terra não está estática. Aliás, me expressei mal. Mas que o Sol não está estático no universo e só a Terra girando ao redor dele. Acredito que o Sol também esteja em movimento, naquele sentido assim, ó, a Terra girando, fazendo aquela aspiral. Ou seja, nós não estamos no mesmo ponto do universo nunca. Estamos em constante movimento. E o movimento da nossa vida é o nosso estado natural. Isso, tanto fisicamente quanto espiritualmente
e mentalmente é necessária uma constante mudança. É assim que o nosso corpo funciona. Quando a gente morre de fato no nosso corpo físico, quando o nosso líquido vital para de se mexer, existe uma bomba chamada coração que faz aquilo fluir. Fluir. O fluido chama-se sangue. Quando ele para, é porque a gente morreu, pelo menos o coração, né? Então, isso representa muito. A moral é que, muitas vezes, a vida está ruim. E a solução disso não é, talvez, mais desenvolvimento pessoal, fazer um novo projeto de vida ou qualquer coisa. A moral talvez seja entender que eu preciso morrer meu ego. Não vou usar a palavra matar, né? Morrer meu ego para construir outra coisa. Preciso de renovação, renovar minha vida, renovar quem eu sou, renovar todas as coisas. É necessário ter essa renovação. E talvez a nossa vida mude. Talvez tu acredite que está reservado uma coisa para ti. E talvez até esteja, talvez eu também acredite nisso. Que Deus te reserva coisas boas para o teu futuro. Mas talvez exista também uma questão de que tu tem que ir lá buscar essas coisas boas. Que elas não vão cair de bandeja para ti. Talvez exista uma coisa predestinada espiritualmente por Deus ou pelo arquiteto do universo, que na tua vida vai acontecer. Mas talvez ela já está ali e já está em tempo de acontecer, mas tu não foi lá e buscou. E o buscar é amplo, porque eu vou buscar onde? Eu vou buscar como? E na verdade buscar talvez significa apenas estar preparado para uma coisa acontecer. E o preparado significa morte e renascimento. Eu morrer para o meu passado, não ficar preso no meu ego do passado, para criar um eu novo. Não tem como eu atuar dentro do desenvolvimento pessoal, não tem como eu viver uma vida de desenvolvimento pessoal, querer ser alguém melhor, até mesmo no aspecto dinheirista, materialista da coisa, e tu tem todo o direito de ter esse objetivo. Cara, eu quero dirigir uma Porsche, eu quero ter uma mulher linda do meu lado, eu quero morar dentro de um condomínio, eu quero ter grana, não tem nenhum mal nisso. Mas isso não acontece naturalmente, precisa de disciplina, precisa de foco, precisa de realização de coisas. Mas você, como você é hoje, você não é um criador, não é um realizador, apesar dessa ser a sua natureza. Você tem que se transformar nisso. E para se transformar nisso, é preciso matar o eu do passado. É preciso que o eu do passado, que é um estático, um NPC, morra. O seu ego de NPC, ele tem que morrer. Se tu é um adolescente trancado no quarto, fedendo a fazer amor com a própria mão, e vive naquela vida fedida, e tu sente que o tempo está passando e as outras pessoas já estão melhor do que tu, mesmo você sendo jovem, tu pensa, eu preciso mudar. Mas não tem como só chegar lá e mudar e fazer uma coisa e achar que alguma coisa vai acontecer. Mesmo que tu veja vídeos como esses no meu canal aqui falando de disciplina, de foco, de propósito, de hábitos, de qualquer coisa que tu possa implementar rápido na tua vida, tudo isso é besteira, a não ser que você entenda que não se trata de ir lá e fazer alguma coisa. Se trata de eu me tornar aquela pessoa que faz. Então tudo é no âmbito do ser e não do fazer. O ser vem muito antes, ou seja, vou dar um exemplo muito fácil de entender. Não tem como eu fazer disciplina, eu fazer um hábito, eu vou estar muito contra a vontade e não vou conseguir sustentar aquilo no longo prazo. Mas tem como eu ser disciplinado. Eu ter a disciplina como algo que faz parte de mim. É diferente, é completamente diferente. Ou seja, eu não vou lá e faço disciplina, eu vou lá e me torno alguém que faz. Eu não vou lá e faço uma realização, eu me torno um realizador, um maker, um criador da minha própria realidade. Sendo a causa da minha própria experiência. Já fiz vídeos aqui falando sobre ligar o modo causa, mas não, a gente sabe que não é bem assim ligar o modo causa. Eu tenho que antes me tornar uma pessoa causal, eu tenho que antes me tornar um criador. E como que faz isso? Desliga o eu do passado, passa por um processo de morte e renascimento. Bom, mesmo que esse vídeo tenha ficado muito longo, eu ainda não consigo nele explicar tudo aqui, né, como funciona todo esse processo. E tu sabe muito bem onde isso está explicado. É dentro da Alpha Life. Nós estamos hoje, acho que hoje é dia 17 ou 18, né, não sei o dia, 18, né? Cara, eu peço que você entre no grupo do WhatsApp e aguarde a oferta que eu vou fazer da Alpha Life, que é lá onde você aprende essas coisas. Essa oferta dá acesso a todo o conteúdo da Alpha Life e mais algumas coisas que eu vou te trazer, uma coisa muito especial, muito de coração. Mas será a última possibilidade. Após isso, ela sai
eu paro de trabalhar com ela porque eu vou trabalhar com outras coisas. Canal continua ativo. A conversa aqui comigo continua sempre aqui. Mas a Alpha Life, que é onde você realmente aprende, porque essa conversa eu sei que ela é um entretenimento, é eu trocar ideia contigo, eu já entendi isso há muito tempo. Inclusive para mim é um entretenimento, lá é aula, lá realmente transforma, lá realmente você se torna um criador de realidade. Aprende conceitos muito profundos e se torna outra pessoa. Só que isso está prestes a acabar. No dia 23 de dezembro eu vou fazer essa oferta dentro de um grupo de WhatsApp, esse que está no link aqui da descrição. Lá você vai poder se inscrever nessa Alpha Life pela última vez. Ano que vem nós teremos outras coisas. É a última vez. Bom, peço que você entre, mas só entre se você entendeu que é um grupo para receber uma oferta da Alpha Life. Uma oferta muito específica de despedida. E claro, deixe um Ecopinito aqui. E agora eu preciso desligar porque a bateria da câmera vai acabar. Um grande abraço.